Fala, galerinha mentorizada! Você que assistiu ao vídeo anterior já sabe tudo, né, de Emile Durkheim. Falta trazer um outro autor importante, que pode aparecer na sua prova, que é Max Weber. Ele que nasceu em 1864 e morreu em 1920. Ele diz, né, que a palavra-chave ali, as duas palavrinhas-chave, é entender que Max Weber está conectado à ideia de ação social. Segundo ele, a sociologia é uma ciência que vai se conectar à ideia da interpretação dessa ação social. Então a gente vai ver um pouco mais sobre os elementos que nos associam aí a Max Weber. Então você vai entender melhor essa explicação, né, segundo o Max Weber. Vamos pensar aqui, o interessante é que ele nasceu em 1884 e morreu em 1920. Então ele estava vivendo um momento histórico em que se consolidou bastante a ideia da burocratização, tá? Então grave essa palavrinha aqui, porque ela é fundamental para você entender o conceito de Max Weber, tá? Ele vai pensar numa racionalização. Quem estuda aí para concursos da área da administração, Max Weber também aparece bastante. Ele é um cara que vai estar desencantado com o mundo, né? Então ele vai estar um pouco desiludido com as estruturas, com as mazelas aí, principalmente desse contexto histórico aí, tá bom? Do século XIX, finalzinho do século XIX. A educação, né, para ele também é um ponto importante. Ele vai trazer a ideia de dominação legítima. Olha que interessante. Para ele, a dominação legítima ela é um fator central na teoria dele, né? Para ele, essa dominação ela pode ser de três formas: tradicional, carismática e racional legal. Mas, basicamente, ele, diferente de Durkheim, ele vai pensar a ação social, ou seja, a ação individual com sentido. Agora vem comigo aqui. Lembra que eu falei que Durkheim ele era o cara do fato social e funcionalista, ou seja, a sociedade, a partir da sua moral, das suas estruturas sociais, agia de modo a ter uma coerção social, ok? Sobre o indivíduo, então era de fora para dentro. O Max Weber ele vai fazer um movimento contrário, então por isso que eles estão num ringue em momentos opostos ali, né? Em pontos opostos. Porque para Max Weber não é a sociedade para o indivíduo, é um indivíduo com sentido, é um indivíduo de dentro para fora, né, que vai fazer a sua ação social. Então aí essa ação social, essa ação individual com sentido vai se consolidando, né, de diversas formas. Ela pode ser de modo tradicional, ela pode ser de modo afetivo, ela pode estar relacionada à racionalidade referente a alguns fins, ela pode ter o lado racional referente a valores. Então ele vai distribuindo a sua teoria a partir principalmente da ideia de ação social. Tá bom? Max Weber é um autor que nem é tanto cobrado, mas diante dessa importância dos autores basilares, eu costumo trazer isso para a mentoria, para os meus vídeos, porque é justamente um autor que não aparece muito. Vai que de repente cai na sua prova, né, e dependendo do contexto do concurso, pode ser que você queira citar Max Weber como o nome da burocratização, no planejamento, enfim, na estrutura social. Então é importante a gente trazer isso aí, né, para uma questão discursiva, talvez é importante você ter. Mas vamos ver como isso aparece em questão? Olha lá, vamos ver essa questãozinha aqui. Segundo Sanches, qual pensador ressaltou que as relações pedagógicas são fundamentalmente relações de dominação legal burocrática? Ele está falando que as relações pedagógicas são assumidas enquanto uma relação de dominação legal burocrática. Gente, voltando aqui no slide, olha aqui. A burocratização não é um ponto importante que a educação vai assumindo. Então, é um ponto de particular, a escola é um caso de particular, né, de dominação legal burocrática. Porque ela vai dominando, com toda a sua estrutura ali, de um modo particular, essa relação dos indivíduos. Então, é muito fácil essa questão aí, principalmente porque você vai lembrar da ideia
burocracia, que ela é central para Max Weber, tá? A galera da administração gosta muito de estudar Max Weber, tá bom? Bem tranquilinho, só para a gente ir associando aí como pode ser cobrado na sua prova. Vamos lá. Vamos lá trazer uma questãozinha importante aqui. Você conhece todos esses autores? Eu fiz aqui como um quiz. Ó, Emile Durkheim a gente já trabalhou. Max Weber você também já trabalhou comigo aqui rapidamente. Luiz Althusser, o cara dos aparelhos repressivos, tá? E dos aparelhos ideológicos. Esse senhor aqui que matou sua esposa enforcado. Karl Marx é o cara do materialismo histórico, é bem conhecido. Mas beleza, você fechou isso aqui, fechou aí da letra C, fechou da letra D, fechou da letra E. Beleza, você já sabe desses 4 caras. E Karl Mayem? Você já ouviu falar desse Karl Mayem? Ele está aqui na sua imagem e talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Assim como a gente vai trazer os autores basilares, eu fiz questão de pontuar a importância de Mayem, porque pode aparecer na sua prova esse autor aí. Vamos lá. Karl Mayem. Mayem ele nasceu em 1893 e morreu em 1947, bem perto aqui da Segunda Guerra Mundial, né? Dentro da Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. Ele tinha uma visão muito sintonizada com o otimismo pedagógico de Durkheim, tá bom? Então, aquele otimismo pedagógico característico de Durkheim. Ele foi também influenciado pelo positivismo, lembrando que o positivismo de Comte influenciou Durkheim, a gente falou isso no vídeo anterior. E aí, ele tinha um relativismo do historicismo. Ele tinha uma visão mais relativista do historicismo, tá? E aí era nem laissez-faire e nem totalitarismo. Então ele estava no meio termo. Ele buscava uma forma de se analisar como um terceiro caminho, tá? Então ele queria uma posição mais no meio termo ali, né? Ele tinha também uma síntese eclética da militância marxista. Então ele tinha essa visão. Então, se a gente tivesse que sintetizar a ideia de Karl Mayem, é a ideia de sociedade democraticamente planejada, enquanto princípio utópico. Tá? Então, uma visão um pouco mais sonhadora, otimista, oriunda lá do pensamento de Durkheim, trazendo uma militância marxista. Então, ele tem uma influência aqui no pensamento comunista, né? Então, um pensamento mais igualitário, de divisão de bens. Então, tem um certo relativismo do historicismo. Então, ele tem essa característica. Eu trouxe isso aqui justamente porque se você tiver diante de uma questão que apareça, Karl Mayem, é importante para você sinalizar aí, tá bom? Ainda assim, é importante introduzir Karl Mayem aqui no nosso contexto, porque a gente vai falar agora de Marx. Então, Marx talvez seja o autor mais importante da nossa conversa aqui. Então, você vai ter a oportunidade de estudar melhor, né, Karl Marx. Então, a gente vai trabalhar de modo contínuo aqui. Eu vou avançando essa teoria de Karl Marx, mas depois eu vou retomar no outro vídeo, de modo sintético, porque Karl Marx merecia só uma aula dele, né? Então, ele sim é um ponto que se cobra bastante em concurso. Eu quero chamar sua atenção para isso. Tá? Ele que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Vamos ver quais são as características principais de Karl Marx? Aqui, gente, tem questão de prova. Presta atenção. Você que está aqui olhando para essa imagem vai falar assim, poxa, mas o Johnny falou que isso é questão de prova, mas nem sempre cai. Mas quando cai, cai certeiro nisso aqui. Se você conseguir entender essa minha explicação, você vai acertar uma questão na prova que vai cair ali sobre Karl Marx. Primeira coisa é a ideia de ideologia, né? Então a ideia de como a gente entende a ideia de ideologia, de uma estrutura de pensamento. Ele vai elaborar uma teoria geral, né, do capitalismo. Ele vai pensar esse momento histórico que ele estava vivendo ali. Ele vai fazer uma teoria geral sobre o capitalismo. Então, ele tem um esforço diante disso para entender o mundo do trabalho. A preocupação do Karl Marx era justamente compreender esse mundo do trabalho, que tem justamente relações de apropriação, de alienação do indivíduo em relação à sua prática trabalhista, laboral. E aí ele vai acreditar numa revolução social e política. Que revolução é essa? A gente já sinalizou alguma coisa de Karl Mayem, mas olha aqui, ó, é a ideia de uma sociedade comunista. Essa revolução do proletário, diante das suas mazelas, das suas expropriações, diante dos seus prejuízos, ok? Então se pretende uma revolução
em que se tem uma sociedade mais igualitária, segundo ele. A ideia do materialismo histórico, essa relação, né, de pensar a sociedade a partir dos seus contextos, dos seus dilemas e suas problemáticas. Então Marx ele vai se colocar numa perspectiva oposta à de autores positivistas. Então, pensando num ringue, é como se Marx estivesse contra Comte e Durkheim, ok? Lembra que a gente estudou Durkheim primeiro e que era influenciado, né, por Comte? Aqui a gente está vendo um cara que está do outro lado do ringue. Então Karl Marx ele vai se colocar de modo contrário a Durkheim e a Comte também. É disso que a gente está falando. A partir desse posicionamento contrário, ele vai conceber a educação como um processo unilateral, né, que vai tornar os indivíduos apenas receptáculos. Porque olha só, esses caras aqui, ó, melhor, Marx não pensava assim. Quem pensava assim era justamente Comte e Durkheim. Até porque a gente viu que, segundo Durkheim, você tinha uma educação meritocrática, né? E sociedade sobre o indivíduo. E Comte influenciou Durkheim. Então, Marx ele vai fazer o quê? Ele vai problematizar essa ideia. Então, ele vai problematizar essa ideia de que, não, peraí, Comte e Durkheim estão falando que a educação é esse processo unilateral, que a sociedade impõe em relação ao indivíduo. As gerações mais velhas sobre as mais novas, como o Durkheim apontava. Não, peraí. Vamos problematizar isso aqui. Não é bem assim, não. Tem alguma coisa aí fora e eu preciso fazer uma revolução social e política, né, para que a sociedade seja mais igualitária. Eu acho que tem a relação com o trabalho, com a alienação, e por isso que ele vai elaborar uma teoria geral sobre o capitalismo. Ele vai fazer um esforço para compreender esse mundo do trabalho. Perceberam como que a palavrinha-chave ajuda a você identificar a teoria do autor, né? E você agora não vai errar mais. Então vamos olhar o ringue. Aqui, simplifiquei o ringue para você. Tá? Então você tem de um lado o Karl Marx problematizando todas essas ideias. Eu estou retomando essa imagem do vídeo anterior que a gente trabalhou, Durkheim. E você tem Durkheim aqui pensando a educação como algo pronto, né, da geração adulta, sendo transmitida para a geração mais jovem. Já Karl Marx vai pensar que não é bem assim. Tinha uma relação social. Obviamente que eu disse que Comte influencia Durkheim. Então eles estão em posições divergentes aí. Então vamos ver o que Marx pensa. Para ele, as circunstâncias em que vivem os seres humanos influenciam na sua educação. Então, contexto social. Olha o materialismo histórico sendo trabalhado aqui. Contexto social e histórico. Isso tudo vai transformar a educação, né, que é justamente gerada pelas gerações anteriores. O próprio educador ele precisa ser educado. Quando ele vai herdando essas influências, esses contextos das gerações passadas. Então, o próprio educador precisa ser educado, segundo Marx. Então, para Karl Marx, a educação não é algo pronto, como pensava Durkheim, ali um pouco influenciado por Comte. Tá? A educação não é algo pronto. Ela é imposta, né? Sendo desse jeito aqui, ela acaba sendo imposta às cabeças vazias das novas gerações, que é aquela concepção de Durkheim de uma sociedade influenciando o indivíduo. Normalmente o indivíduo mais jovem, né? Então, a educação ela passa a ter esse perfil aqui. Tá bom? É disso que a gente está falando nesse momento. Essa influência aqui sobre os mais jovens. Então, a educação considera-se, portanto, a educação segundo Marx, uma relação social. Então, para ele, a educação ela é uma relação social, não é algo pronto, né, que vai se estabelecendo entre os sujeitos. Sujeitos esses muitas vezes envolvidos em relações também produtivas, né, a partir de uma dimensão alienada da educação, da sua posição na sociedade. E aqui eu chamo a sua atenção para essa ideia da dimensão alienada da educação. Porque quando a gente vai pensar Marx, a gente não pode deixar de pensar a ideia que Marx tinha sobre uma educação alienada, que vai se tornando alienante quando você vai formando futuros trabalhadores como seres unilaterais, especializados, ou seja, eles estão ali sem interesses pelas suas consequências de sua atividade. A pessoa está ali na linha de produção, produzindo, mas não sabe nem o que está fazendo parte, né, dentro do processo. Então,
o indivíduo está muito mais preocupado apenas com o seu salário. Então ele vai fazer uma crítica ao capitalismo justamente por isso. Porque ele vai trabalhar dentro de uma estrutura social fechada para que o outro, o trabalhador vai receber o seu salário, mas ele não vai estar preocupado com a consequência do seu trabalho, do produto daquela linha de produção. Então é o que ele vai chamando de dimensão alienada da educação. Então você que não conhecia a ideia de Karl Marx sobre a dimensão alienada da educação, aqui está a explicação. E se você se deparar com isso na hora da prova, você não vai errar, né? Porque você viu no Mentorizar a explicação de dimensão da educação alienada da educação, enquanto um contexto que vai influenciando os indivíduos que não se preocupam com as suas consequências, né? Com a consequência da sua atividade mesmo, dentro de uma linha de processo ali trabalhista. Porque ele está preocupado muito mais com o salário. Aqui é uma crítica ao capitalismo. Tá? Dimensão alienada da educação ainda. Então ele está falando que uma educação que critique a dimensão alienada do trabalho, da vida pública, pode se constituir no primeiro passo para a ação transformadora. Então o primeiro passo, segundo Marx, é criticar isso. Tá? Criticar essa ideia, né, de uma dimensão alienada. Então ele vai fazer uma crítica a essa condição. E aí isso sim vai ser o primeiro passo para uma transformação dessa condição de alienação. Primeira coisa é você se conscientizar que tem alguma coisa errada e estão te alienando ali, né? E isso está muito fechado com o capitalismo. Então, segundo ele, o capitalismo vai ter muita influência sobre isso aqui, né? Sobre essa dimensão alienante, ou dimensão alienada da educação, né? Então, que vai fazendo com que a humanidade vai se encontrando aí dentro do capitalismo, dentro da estrutura do capitalismo e gerando sempre condições de alienação. Hoje ainda a gente poderia falar a ideia da internet no meio disso tudo, né? Mas deixa isso quieto que isso dá muito pano para manga. Vamos lá. Marx vai falar aqui sobre... eu sintetizei aqui, é óbvio, gente, que a ideia de Karl Marx é muito mais complexa do que a gente pode pensar aqui. Eu vou trazer a ideia de mercadoria, de matéria-prima e da própria mais-valia para a gente poder pensar, mas se a gente tivesse que explorar livros de Marx aqui, a gente ficaria horas e horas trabalhando os contextos e os assuntos mais importantes e a gente talvez não concluiria. Então, eu vou fazer, por falar em concluir, eu vou dar um break aqui e vou deixar essa ideia da mercadoria, da matéria-prima, para a gente poder pensar a ideia de mais-valia no próximo bloco do vídeo. Beleza? Para a gente não ficar com o vídeo muito longo. Tchau, tchau, gente. Eu volto daqui a pouquinho. Você que me acompanha aqui no Instagram, você que me acompanha no canal do YouTube, agora tem a opção aí de compartilhar para os seus amigos, seus colegas. Você que é aluno do Mentorizar, aluno matriculado, cara, divulgue o nosso trabalho, porque você também ajuda, né, o conteúdo chegar a outras pessoas e outros concurseiros vão ter essa possibilidade. Ah, mas Jonas, se eu divulgar o teu conteúdo do teu canal, a pessoa pode tirar minha vaga. Não pense assim tão pequeno, né? Então, assim, quando você pensa assim, no fundo a vaga não é sua, né? Mas quando você está buscando, dividindo o conhecimento, assim como eu estou fazendo aqui, todos ganham, né? Então, compartilhar não vai tirar a sua vaga. O que vai garantir a sua vaga é o seu desempenho na hora da prova. E eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, ele fez sentido para você, ele te conectou com as ideias principais desses autores, você vai compartilhar com muito carinho porque te ajudou. Beleza? Tchau, tchau e um abraço. Até a próxima.